Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor. Como nós falamos, hoje é um culto especial, pois estamos reunidos em torno da palavra do Senhor. E também, hoje é um momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo por nós lá na cruz. Hoje é culto de ceia do Senhor, e nós vamos meditar um pouco, vamos olhar um pouco para isso, pois para participarmos da ceia, é sempre importante nós entendermos que o Evangelho, ele é muito disso aqui, racional, mente. As pessoas confundem muito com emocionalismo, com sentimentalismo, mas o Evangelho, ele tem as suas bases, ele tem as suas doutrinas. O Evangelho, ele é feito de conhecimento. E isso é maravilhoso, porque quando nós passamos a conhecer o Evangelho, a primeira coisa que ele transforma é a nossa mente. Não é nossa emoção, o nosso coração, mas ele atinge aqui, Por isso que nós falamos que nós temos que entender o Evangelho. Quando nós falamos assim, você crê? Você diz, eu creio. Eu pergunto, no que você crê? Eu senti. Isso é perigoso. Porque quando você baseia a sua fé em sentimento, isso fica muito volúvel, fica muito vulnerável. Porque um dia você crê, outro dia você não crê. Um dia você está feliz, outro dia você está triste. Então a sua fé fica sem uma base concreta. Por isso, para nós, que o mais importante para nós é o quê? É o conhecimento. Porque se eu te perguntar algo sobre o conhecimento, você vai entender o que eu quero te dizer hoje nessa noite. Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2, quanto que é? 4. Se você estiver triste, quanto que é 2 mais 2? Quanto? 4. E se você estiver muito feliz, quanto que é 2 mais 2? E se você estiver depressivo, quanto que é 2 mais 2? Está vendo? O conhecimento é isso. As suas emoções, os seus sentimentos não alteram o verdadeiro conhecimento. Assim tem que ser a fé do cristão. Hoje eu estou triste. Será que Deus me ama? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Fica aquela incerteza, porque você não conhece o Evangelho. Quando você passa a conhecer o Evangelho, independente do seu momento emocional, da sua tristeza, da sua alegria, da sua frustração, da sua decepção, você olha para a sua fé e fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei no que eu acredito. As coisas não mudam aquilo que eu sei. O conhecimento que eu tenho de Cristo, do Evangelho, da obra de salvação ao meu favor. Então hoje nessa noite, o que vamos fazer? Nós vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vamos trazer à memória um fato histórico que aconteceu. Você está vendo que a nossa fé, ela não é baseada no achismo, no conto de fadas. Mas se você olhar para a história, há 2.000 anos e 2.025 anos atrás, um homem chamado Jesus Cristo, ele morreu. Então por isso nós podemos trazer à memória o quê? Este fato histórico para nós. A nossa fé, amados, ela é formulada por conhecimento. Então nós cremos nessa obra perfeita de Cristo por nós, realizada em nosso favor. Não é um achismo. Por isso, amados, hoje nessa noite nós vamos trazer a memória. Lembra daquilo que eu falei sobre o povo de Israel no começo do culto, quando eles saíram do Egito?
eles passaram a comemorar a Páscoa. E toda vez que eles comemoravam a Páscoa, o que acontecia? Eles traziam à memória o tempo do cativeiro. Eles traziam à memória o tempo da escravidão. Eles traziam à memória o dia em que o anjo da morte passou sobre eles. E Deus o poupou. E quando Deus poupa o seu povo, quando Deus poupa aqueles que aguardam e esperam nele, eles trazem à memória a misericórdia. E quando eles param para celebrar a Páscoa, eles naquele dia simbolicamente triunfaram sobre a morte. Então hoje, amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o que nós temos que trazer à memória? Nós temos que trazer à memória o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que trazer à memória aquele que venceu a morte em nosso favor. Nós temos que trazer à memória aquele que nos justificou mediante a fé, não por obras. Amados, é aqui que está a nossa confiança, é aqui que está a nossa segurança, é aqui que está a nossa base. Você consegue entender isso hoje nessa noite? Que a ceia não é sobre nós. A ceia é nós trazermos a memória. Cristo falou: façais isso em memória de mim. Lembrem de mim. Olhem para aquilo que eu fiz lá atrás. Uma obra perfeita, concreta e terminada. Lembrem-se que eu bebi o cálice da ira no vosso lugar. Lembre-se que eu suportei a ira do Pai que estava destinada a vocês. É para vocês lembrarem de mim, que eu vos amei quando vocês ainda eram meus inimigos. Eu morri por vocês quando vocês ainda eram pecadores. Então o apóstolo Paulo diz: se aquele que nos deu tudo, quando nós ainda éramos os seus inimigos, quanto mais agora que já estamos reconciliados com Ele. Cristo estava lá na cruz reconciliando o mundo com o Pai. Cristo estava lá naquela cruz reconciliando eu, você, com o Pai, com Deus. Então, amados, hoje nessa noite eu quero fazer essa breve reflexão, trazer à memória isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olharmos para a ceia do Senhor e entendermos o quanto isso é maravilhoso para nós, o quanto isso é gratificante para nós. Então hoje nessa noite, que nós possamos sair daqui revigorados pelo Espírito Santo. O fato de estarmos aqui hoje sentados ouvindo a palavra do Senhor é algo maravilhoso. Porque muitos hoje nessa noite não têm esse privilégio. Não têm o privilégio de olhar para o sacrifício de Cristo. Não têm o privilégio de olhar para a justificação gratuita através da fé. Poucos têm acesso ao que nós temos acesso hoje. Essa consciência de que éramos devedores, que éramos inimigos de Deus, filhos da ira por natureza. Mas Cristo nos alcançou. Então trazer à memória o sacrifício de Cristo em nosso favor é maravilhoso. As pessoas acham que a ceia, o momento de cearmos, é para que ela olhe para si e que ela veja o quão perfeito ela foi esse mês. As pessoas ensinam por aí que você tem que olhar para as suas obras, para o seu desempenho. E talvez você participe da ceia, porque você tem que ver bem.
Mas aqui não, aqui nós entendemos que o que Cristo fez por nós foi suficiente. E então nós estamos aqui hoje para nos alegrarmos. Assim como o povo lá atrás se reunia para lembrar da libertação do Egito, hoje nós estamos aqui para celebrar a libertação do pecado, a libertação do diabo, a libertação da morte. Então isso é maravilhoso, amados. É um momento de alegria, é um momento de nós nos achegarmos a Cristo com confiança. É momento de olharmos para Ele e dizer: Pai, obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. É por isso que estamos aqui. Então hoje nessa noite eu quero meditar rapidamente, pois o importante é trazer à memória essas coisas, pois com o tempo isso vai perdendo valor, vai perdendo sentido. As pessoas vão se perdendo com o passar dos anos, eu não sei o porquê. Mas as coisas vão ficando tão distantes daquilo que era para ser, que as pessoas se acostumaram a olhar para o que é agora e achar o que é agora como sempre foi. E não foi. Quando nós olhamos a história, nós podemos analisar que Jesus Cristo, Ele fez algo maravilhoso em nosso favor. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Mateus 26, 18. E quero hoje, nessa noite, fazer essa breve meditação com vocês, para que nós possamos participar do pão, e participar também do sangue de Cristo. E nós já vimos que deixar de participar da ceia é negar o Evangelho, é negar Jesus Cristo, é negar o seu sacrifício, é declarar abertamente que não estamos nele e ele não está em nós, é dizer que ele não é o nosso Salvador e que nós não merecemos e nós não precisamos dele como tal. Então em Mateus 26, 18, diz assim: o Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aqui está, amados, o que vamos meditar nessa noite. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrada todo ano, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. Podemos ver isso lá em Levíticos 23, 5. Era, amados, a ocasião em que cada família em Israel comemorava a libertação da nação do Egito com o sacrifício de um cordeiro sem mancha. A festa também era a mais antiga de todos os dias santos dos judeus, sendo que a Páscoa foi celebrada na véspera da libertação israelita do Egito. A Páscoa, amados, era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos. Levíticos 23, 6. Esse acontecimento durava uma semana e que se estendia o período inteiro da festa para 8 dias. As duas festas, amados, eram tão intimamente associadas que o período de 8 dias era às vezes chamado a Páscoa e às vezes chamado de a festa dos pães asmos. O próprio Novo Testamento às vezes usa os termos indiferentemente, repetindo o linguajar comum da época. Porém, em termos técnicos, a Páscoa se refere ao 14º dia de Nissan, o primeiro mês do calendário judeu. E a festa dos pães asmos refere-se aos 7 dias restantes do período festivo, que termina no dia 21 de Nissan. Amados, 4 dias antes da Páscoa, no dia 10 de Nissan, cada família em Israel tinha de escolher um cordeiro sacrificial, sem mancha, e separar aquele cordeiro do resto dos rebanhos, até a Páscoa.
Quando o cordeiro seria morto? Êxodo 12, 3 ao 6. Durante aquela última semana, antes da sua crucificação, o próprio Jesus, sem dúvida, fez isso juntamente com os seus discípulos, escolhendo um cordeiro na segunda-feira daquela semana. Vale lembrar, amados, que registros históricos dos dias de Jesus indicam que cerca de 250.000 de cordeiros eram mortos numa época de Páscoa típica, necessitando de centenas de sacerdotes para executar a tarefa que ali estava. Visto que todos os cordeiros eram mortos durante um período de 2 horas, logo antes do crepúsculo do dia 14 de Nissan, como está lá em Gênesis, como está lá em Êxodo 12, 6. Haveria a necessidade, amados, de aproximadamente 600 sacerdotes, que matariam uma média de 4 cordeiros por minuto, para realizar a tarefa numa única noite. A tradição permitia que apenas 2 homens levassem um cordeiro ao templo para o sacrifício. E depois que cada cordeiro tivesse sido morto, tinha de ser levado imediatamente para casa e ser assado. Mesmo assim, amados, o templo estaria densamente abarrotado enquanto os cordeiros estavam sendo mortos, com cerca de 500.000 de pessoas movendo-se pela área no espaço de 2 horas. No entanto, os judeus do período de Jesus tinham 2 métodos diferentes de calcular o calendário. E isso ajudava a aliviar o problema. Os fariseus, como também os judeus da Galileia e os distritos do norte de Israel, contavam os seus dias de um nascer do sol até o outro. Mas os saduceus e o povo de Jerusalém e os distritos circunvizinhos calculavam seus dias de um pôr do sol ao outro. Isso significava que o dia 14 de Nissan, para um galileu, caía na quinta-feira, enquanto para os habitantes de Jerusalém caía na sexta-feira. E assim, amados, a matança dos cordeiros poderiam acontecer em 2 períodos de tempo, de 2 horas, em dias sucessivos. Assim aliviava um pouco o trabalho dos sacerdotes daquela época. Cerca de metade dos cordeiros poderiam ser mortos na quinta-feira, e a outra metade era morta na sexta-feira. Amados, essa troca na cronologia explica por que Jesus e seus discípulos, todos galileus, com exceção de Judas, comeram a refeição da Páscoa na quinta-feira à noite no cenáculo. Entretanto, em João 18, 28, registra que os líderes judeus, todos residentes em Jerusalém, ainda não haviam celebrado a Páscoa. No dia seguinte, quando Jesus foi levado para ser julgado no pretório, isso também explica porque João 19,14 indica que o judeu e a crucificação de Jesus acontecera no dia da preparação para a Páscoa. Entretanto, amados, a quantidade de sangue que resultava de todos esses sacrifícios era enorme. O sangue podia fluir pelo íngreme declínio oriental do Monte do Templo e para o Vale de Cédron, onde deixava o riacho tingido de um vermelho vivo durante um período de vários dias. Era uma lembrança vívida do preço terrível do pecado. Então nós sempre temos que lembrar isso, amados, que quando nós tratamos de pecado, sempre houve a morte de um inocente, para que o pecado fosse tratado corretamente. Então, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava para Cristo. Tudo aquilo que estava acontecendo, tudo isso que eu falei até agora, era a sombra das coisas que estavam por vir. Apontavam para Cristo. Simbolizavam algo.
Amados, claro que todo esse sangue, todos esses animais não podiam de fato expiar o pecado. Toda essa quantidade de sangue que era ali depositada, nenhuma gota poderia purificar o pecado de um ser humano. Porém, o sangue santo de Cristo foi derramado em nosso favor. E apenas uma gota dele pode purificar uma humanidade toda, se assim fosse a vontade dele. Mas ele não tinha a vontade disso. Ele tem a vontade de purificar a sua igreja, a sua noiva, a sua amada noiva, a sua igreja que foi comprada por preço de sangue, sangue santo, mais precioso do que ouro, prata, mais precioso que qualquer pedra preciosa do mundo. Isso revela para nós o quanto o sangue de Cristo era precioso. O valor não está em nós que fomos comprados. O valor está naquilo que foi dado em nosso favor, no sangue puro de Cristo. Amados, os cordeiros apenas simbolizavam um sacrifício mais perfeito que o próprio Deus providenciaria para remover os pecados. Foi por isso que João Batista olhou para além desses sacrifícios de animais e apontou para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que está vivo para todo sempre. O pleno significado dessas profecias estava para ser revelado, amados. Como isso é importante para nós. Se aproximarmos desse momento da ceia e entendermos isso, trazermos à memória, lembrarmos cada detalhe. Poderíamos passar esse mês de abril olhando cada detalhe até Cristo ser crucificado. Poderíamos ficar dias e dias, anos e anos olhando para a cruz de Cristo e extraindo de lá cada detalhe da sua crucificação. Cada gesto, cada ato, cada palavra, cada coisa foi muito importante e preciosa para nós, mas nós não queremos olhar para a cruz, nós não queremos meditar sobre a cruz, nós queremos reduzir tudo. Estamos, de fato, numa geração reducionista. Na década de 30, as pessoas conseguiam prestar mais atenção. Quando as aulas que nós temos no mundo secular, de matemática, português, você sabe por que cada aula tem 1 hora de duração? Justamente por isso. Foi feito um estudo naquela época, na década de 30, onde eles viam quanto tempo as pessoas conseguiam ficar ali atentas, até perderem o interesse. E o resultado foi cerca de 50 minutos. Depois dali para frente já não se aproveitava muito. O aproveitamento caía drasticamente. Então as aulas foram especificadas que cada aula deveria ter 50 minutos. Hoje na nossa geração, nós que mexemos um pouco com rede social, o YouTube, ele diz para nós que a retenção da atenção do público é de 7 minutos. Olha o tanto que caiu. As pessoas não conseguem ficar mais presas por mais de 7 minutos. Agora saiu um novo estudo que as pessoas amam assistir reels, amam assistir stories. E quantos minutos tem? 30 segundos. Veja quão terrível é. Veja o que Satanás está fazendo com a nossa mente. Por isso a nossa mente está ficando cada vez mais cauterizada pelo pecado. É por isso que quando você prega uma pregação de 1 hora, as pessoas se sentem incomodadas. Porque estamos diante de uma geração que não tem mais a retenção de atenção.
E se perdem muitas coisas. E a grande batalha de Satanás é por isso aqui, ó, pela nossa mente. A nossa mente, ela é preciosa. É por isso que o Evangelho é base de conhecimento. É aquilo que eu falei no início. Quanto é 2 mais 2? Se você estiver feliz, se você estiver triste. E agora eu te pergunto, o Evangelho, ele muda se você estiver feliz? Não. Ele muda se você estiver triste? Não. Por isso que quanto mais você conhecer de Deus, quanto mais você se alegrar com o Evangelho, quanto mais você se aprofundar no Evangelho, a sua fé vai ser aumentada. A sua base vai estar estabilizada. O seu cristianismo vai ser baseado em emoções. Por isso é importante, amados, fazer o que estamos fazendo, trazendo informações da cruz para nós. Trazendo informações riquíssimas que nos fazem felizes, que nos dá segurança, que nos dá paz, que faz com que nós, hoje nessa noite, ao olharmos para a ceia do Senhor, possamos trazer tudo aquilo que de fato alegra a nossa alma, de fato nos dá segurança. A ceia não é sobre nós. A ceia é olharmos para Cristo e o sacrifício de Cristo. Então aqui, amados, nós estamos então nessa preparação da última ceia. E essa preparação dessa última Páscoa foi preparada naquela quinta-feira. Os discípulos começaram a fazer os preparativos para a Páscoa. Eles queriam trazer à memória aquilo. Eles teriam relembrar o que Deus havia feito por Israel, a misericórdia, a vitória sobre a morte, a libertação da escravidão. Hoje, nessa noite, nós temos que fazer a mesma coisa ao nos aproximarmos do sangue e do corpo de Cristo. Temos que celebrar a nossa libertação do pecado, a nossa libertação da escravidão do diabo, a nossa vitória sobre o mundo, a nossa vitória sobre a morte, a nossa justificação, a nossa santificação. Não é sobre nós, não é olharmos para nós e começarmos a falar, será que eu estou apto ou não? Será que eu tive um desempenho que me qualifique? Não, é só olharmos para Cristo e relembrarmos tudo aquilo, é trazer a memória, é nos alegrarmos com cada detalhe. Hoje eu estava ouvindo uma música no carro e eu sempre presto atenção no que o cara está cantando. Mas hoje, por algum motivo, eu comecei a prestar atenção no violão, na guitarra, no chacoalho, na batida. Aquilo começou a me encantar, porque eu nunca tinha prestado atenção naquilo, porque aquilo não era importante para mim. O Evangelho, ele só se torna maravilhoso, ele só se torna cheio de detalhes para aqueles que amam o Evangelho, para aqueles que de fato querem entender o que Cristo fez por eles, para aqueles que conseguem olhar para a obra perfeita e salvífica de Cristo e se derramar perante Ele. Então, amados, isso é importante. Então, quando Cristo ele prepara aquela última Páscoa, ele diz que ele ansiou tomar aquela ceia com eles, porque ali estava para acontecer um marco histórico. Eles não mais celebrariam a Páscoa. A partir daquele dia, eles celebrariam a ceia do Senhor, do Cordeiro de Deus. Eles não precisariam mais matar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus seria morto. Eles não precisariam mais lembrar do sangue do Cordeiro em seus umbrais. Agora eles iriam olhar para o sangue que foi derramado na cruz, aquele sangue que purifica-nos do pecado, aquele sangue que nos deixa mais brancos que a neve. Amados, então no primeiro dia dos pães asmos, aqui em Mateus, estava empregando o coloquialismo comum que combinava as duas grandes festas,
que nós vimos. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Fica evidente, amados, para nós, do relato de Mateus, que Jesus já tinha arranjado de antemão muitos dos detalhes para essa noite. Por isso que nós falamos, amados, não podemos vir ao culto de qualquer forma. Não podemos vir até a ceia de qualquer maneira. Devemos vir com o nosso coração cheio da mensagem do Evangelho. Nos aproximarmos do pão, do sangue com isso. Veja, Cristo não falou assim, poxa, esqueci, hoje é Páscoa. Vamos comemorar a Páscoa. Não. Uma semana antes ele já estava ansioso, ele já foi lá, preparou, pegou o cordeiro, fez tudo com maestria, fez tudo com carinho, com amor, com cuidado. A mesma coisa é nós quando nós viemos para o culto. A mesma coisa é nós quando nós viemos para a ceia. Deveríamos ter passado o dia hoje cantando sobre o sacrifício de Cristo, nos alegrando sobre o sacrifício em nosso favor. E falar, hoje nós vamos lá e vamos festejar, vamos relembrar, vamos nos alegrar na presença do Rei. O Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive para todo sempre. É isso. Então não foi de qualquer maneira. Com tantos israelitas, visitantes que vinham anualmente a Jerusalém para a festa, era comum que os habitantes da cidade mantivessem aposentos que eles alugavam para os que visitassem, para que os visitantes pudessem ter um lugar privado para comer a refeição da Páscoa, com os amigos e a família. Jesus tinha evidentemente providenciado o uso de um desses locais, amados. Para ele e os seus discípulos, um cenáculo que provavelmente foi colocado à sua disposição por alguém que Jesus conhecia e que era por sua vez um crente em Jesus, mas talvez desconhecido dos discípulos. Essa pessoa nunca é identificada por nome em quaisquer dos relatos evangélicos. Em todo caso, Jesus tinha evidentemente feito um segredo esses arranjos para evitar que ficasse conhecido com antecedência onde ele estaria nessa noite com os seus discípulos. Se Judas tivesse conhecido e tivesse o conhecimento prévio do local da última ceia, teria sido uma questão simples para ele revelar ao Sinédrio e aonde eles poderiam encontrar Jesus. Mas era necessário ao plano de Deus que ele celebrasse a Páscoa com os seus discípulos antes de ser traído. Muitos preparativos precisavam ser feitos naquela noite. O cordeiro não apenas necessitaria ser morto no templo e depois ser levado de volta para ser assado, mas outros elementos da refeição também precisavam estar preparados para aquela ocasião. Os principais entre os elementos de uma Páscoa era o pão sem fermento, o vinho e um prato feito de ervas amargas. A responsabilidade de preparar esses elementos provavelmente foi divinamente dividida entre alguns dos discípulos. E a tarefa de organizar a sala e a mesa estava já sendo cuidada por um criado do proprietário do cenáculo. Assim, amados, Jesus lhes disse: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mateus 26:18. De acordo com Marcos 14:13 e Lucas 22:10, Jesus lhes disse que o homem que eles iriam procurar estaria trazendo um cântaro de água. Normalmente, carregar água era tarefa de uma mulher. Assim seria fácil identificar o homem. Jesus, que conhecia todas as coisas, João 16:30, sabia precisamente onde o homem estaria quando eles o encontrassem.
Esta ainda é outra prova de que ele estava soberanamente no controle de todos os acontecimentos. Isso para nós é maravilhoso. De Lucas 22:8, ficamos sabendo que Pedro e João foram especificamente designados para encontrar o homem e ajudar a preparar o cenáculo. Marcos diz que eles deveriam localizar o homem, segui-lo até a sua casa e então repetir ao dono da casa o que Jesus tinha lhe dito. Lá eles encontrariam um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto para a ceia. Eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amados, há um profundo significado na declaração de Jesus. O meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa. Essas palavras é muito importante porque Cristo, ele veio por um propósito. Cristo, ele veio para morrer. Cristo, ele veio para morrer. Foi dito para Adão: obedeça e você viverá. Para Cristo foi dito: obedeça e você morrerá. Obedeça e morra, para que a sua justiça seja imputada a outros. Então Jesus, ele sabia que o seu tempo estava próximo. Em várias ocasiões anteriores, Pedro e João o tinham ouvido dizer: o meu tempo ainda não chegou. Ou palavras com esse mesmo significado: a hora dele havia chegado, o momento para o qual ele tinha vindo ao mundo, e ele declarou esse fato claramente para Pedro e João. Ele sabia, amados, que tinha apenas mais uma noite para passar com os seus discípulos, e ele o passaria guardando a Páscoa. A frase grega traduzida "eu guardarei a Páscoa" usa uma expressão de tempo presente para expressar um acontecimento futuro. Literalmente, eu aguardo a Páscoa. Assim, amados, ele salientou a inviolabilidade absoluta do plano divinamente orquestrado pelo Pai. Como isso é maravilhoso! Era vital para Cristo guardar essa última Páscoa. Mais tarde, nessa noite, ele diria para os seus discípulos amados: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. Os acontecimentos dessa noite introduzirão e culminarão de tudo que todas as Páscoas anteriormente figuravam. O verdadeiro Cordeiro de Deus estava próximo de ser sacrificado, e esta última refeição de Páscoa então seria rica de significado, mais que qualquer Páscoa já guardada pelas mais devotas famílias israelitas. Conseguimos entender isso hoje nessa noite? Conseguimos entender, amados, que isso é importante para nós? Então que hoje, nessa noite, nós possamos fazer isso com alegria. Que nós possamos fazer isso, amado, com um profundo sentimento em nosso coração de gratidão a Deus.